que será que acontece com o Corinthians? Chegaram reforços para a equipe, um técnico, futebol ofensivo, todo mundo elogiando. Os resultados não vêm. Então o Tarde Redonda vai responder, ou tentar responder, por que esse Corinthians não vai para frente. Um início promissor, de novas ideias e filosofias. Em 2020, o Corinthians vem apostando em um modelo de jogo completamente diferente dos últimos anos. Proposta ofensiva que veio junto com o Thiago Nunes no início da temporada. A pré-temporada na Florida Cup e o conturbado início no Campeonato Paulista se transformaram em pesadelo ainda maior quando o Corinthians foi eliminado de forma precoce da Conmebol Libertadores. O time paulista parece não se encontrar em campo após a eliminação na maior competição do continente. O empate com o Santo André em casa complicou ainda mais o futuro do Corinthians no Campeonato Paulista. Se o Red Bull Brasil vencer o Ituano e a Ferroviária triunfar em cima do Botafogo de Ribeirão Preto, o Timão pode terminar a rodada amargando o último lugar no grupo D. A vitória não apareceu, conseguimos o empate, mas o Thiago continua, o trabalho é muito bem feito. Infelizmente faltam alguns detalhes aí, coisas do futebol, né, que muitas vezes são inexplicáveis, mas a bola vai voltar a entrar. A esperança da fiel torcida corintiana por dias melhores passa pelos pés de Bocelli. Até agora, o atacante já marcou 6 gols e deu 2 assistências. E é com o argentino comandando o ataque que o Corinthians espera que o Campeonato Paulista deste ano não termine como o Paulistão de 2014, quando a equipe alvinegra não se classificou para o mata-mata. A vida do Corinthians não tá fácil. O Corinthians, que conquistou o mundo sendo um time muito defensivo, tá com uma certa dificuldade de entender a nova filosofia do Thiago Nunes, que é um time mais agressivo, mais valente, que busca o gol. Você acha que o Thiago Nunes ainda vai conseguir dar um jeito nesse Corinthians ou ele perdeu a mão? Tuita pra gente na nossa hashtag Tarde Redonda, que a gente segue falando do Corinthians, que treinou hoje. O Fernando Caetano traz as notícias pra gente e tem notícia boa daqui a pouquinho, hein? Tem reforço já com o nome no bid. Olá, amigos dos canais Fox Sports. Sem vencer há 4 rodadas no Paulistão e com a classificação ameaçada para a próxima fase, o Corinthians agora só volta a jogar no outro sábado, dia 7 de março, contra o Novo Horizontino no interior paulista. Por isso, a ordem agora é aproveitar esse tempo, a semana cheia, para acertar a equipe e trabalhar também na recuperação de alguns jogadores, como o atacante colombiano Johnny Gonzalez e o volante Ramiro, que seguem em tratamento no departamento médico. Hoje, depois do treinamento desta sexta-feira, nós tivemos a entrevista coletiva do volante Gabriel, que falou justamente desse momento delicado no Corinthians. Ia ser uma tragédia, né, não classificar, mas isso é uma coisa que não passa na nossa cabeça em momento nenhum, até porque a nossa confiança é sim estar no mata-mata e a gente sabe que o Corinthians no mata-mata é muito forte, a gente vai chegar para dar trabalho nesse campeonato. Nós temos que trabalhar para poder mudar isso. Eu tenho certeza que, juntamente com a comissão e todos dos jogadores, nós vamos encontrar esse ideal o mais rápido possível nesses 4 jogos finais que faltam aí para a gente dar uma arrancada para poder classificar. E depois no mata-mata a gente sabe que a força do Corinthians ela é muito forte. Nós somos o atual tricampeão paulista, então nós vamos buscar esse tetra ainda, com muita força, com muito trabalho. É lógico que hoje o nosso primeiro objetivo é a classificação e depois, passo a passo, jogo a jogo, tentar buscar esse título. Com
Como o Corinthians já jogou nessa rodada, jogo antecipado contra o Santo André aconteceu na quarta-feira, o Timão agora folga no final de semana, mas os adversários entrarão em campo e, se vencerem, poderão deixar o Corinthians em uma situação delicada, fora da zona de classificação para a próxima fase e ainda na lanterna do grupo, caso Bragantino e Ferroviária vençam os seus jogos. Com informação do Corinthians, direto do Centro de Treinamento Joaquim Grava, Fernando Caetano para os canais Fox Sports. E depois das informações aí do Fernando Caetano, vamos colocar aqui na tela do Tarde Redonda a classificação para a gente analisar essa situação do Corinthians. A classificação do grupo do Corinthians, porque esses 3 times, né, o Guarani, a Ferroviária e o Red Bull Bragantino, eles vão jogar em casa. O Corinthians já jogou, não fez a sua parte, conseguiu, é verdade, um gol lá no finalzinho. E ainda deu uma aliviada, porque estava perdendo até o finalzinho para o Santo André. Teve aquele gol do Bozelli. E está aqui a classificação, olha, o Guarani é o líder do grupo, tem 9 pontos ganhos, mas lidera pelo saldo de gols, né? Um gol a mais de saldo do que o Corinthians, que também tem 9, o Bragantino tem 8, a Ferroviária tem 6. E o que eu dizia é o seguinte, olha, o Guarani vai jogar em casa, em Campinas, no Brinco de Ouro, com o Água Santa. A Ferroviária joga em casa, em Araraquara, com o Botafogo. E o Bragantino, o Red Bull Bragantino, joga em casa, em Bragança, contra o Ituano. Não quer dizer que eles vão ganhar os seus jogos, mas vão jogar e aí o Corinthians, dependendo dos resultados, pode terminar. Acredite, amigo, o Corinthians pode terminar essa rodada até na lanterna do seu grupo, Eugênio. O que acontece com o Corinthians? O que acontece com o Corinthians? Quanto à classificação, são 4 jogos que ele tem pela frente ainda. Sim. Na penúltima rodada tem o clássico com o Palmeiras, né? Então, desses 4 aí, esse jogo com o Palmeiras, a gente nunca pode contar com os pontos, mesmo que seja em casa, né? Esse é na última? Na penúltima. Na penúltima. A última é com o Oeste. A última é aquela história, cara. Se você pegar o Oeste, um dos piores times, se não o pior time do campeonato, tem a obrigação de ganhar na última. Então, só para completar, então, e para lembrar, a próxima é só no sábado que vem. Sim, ele próximo jogo do Corinthians, como antecipou, o Corinthians só volta a jogar no sábado contra o Novo Horizontino fora. Tem uma espécie de intertemporada aí, né? Sim. Jogou quarta-feira, vai ficar uma semana e meia. Até voltar a campo, dá para ajustar as coisas, descansar todo mundo e reorganizar a equipe. O problema do Corinthians, os problemas do Corinthians são alguns. Um deles é esse aí, que a gente está vendo agora. Bola aérea. Que não é um problema antigo. Exatamente. Olha, levantou a bola na zaga do Corinthians e trocou jogador. Saiu um, entrou outro. O Corinthians está sofrendo muito com bola aérea. Outra coisa, quando você faz uma troca como o Corinthians fez, propondo ser mais ofensivo, você acaba, em alguns momentos, e o Corinthians tem ocorrido isso daí no Corinthians, ele acaba confundindo ser mais ofensivo com abrir mão da defesa. Então, por exemplo, não dá para você pedir ao Luan que ele volte para acompanhar a lateral do time adversário. Não, é a dele. Não dá. O Luan não vai fazer isso. O Luan é um jogador com a bola no pé. Ele volta até o meio de campo ali e tal, pela faixa central, mas acompanhar. Então, quando botam o Luan do lado do campo, e tem acontecido isso em alguns momentos dos jogos, o lateral do Corinthians, seja de um lado ou do outro, normalmente da esquerda, fica exposto a ser atacado por 2 jogadores do time adversário, o lateral e o ponta. Começa por aí. O Luan tem que trabalhar livre. Ele não pode cumprir a função de lado de campo. Por isso faz falta, por exemplo, um jogador como o Ramiro, porque o Ramiro faz isso. Ele vai ao ataque, ele ajuda o time ofensivamente, sem a bola ele fecha rapidamente e compõe aquele setor. O Corinthians tem dado muito espaço aos adversários quando está sem a bola. Os 2 gols do Água Santa no sábado de Carnaval parecia brincadeira de criança. Troca de passe desde o campo de defesa, pim. E ninguém do Corinthians chega junto, não é para bater não, é para roubar essa bola, para dar uma pressão. Não, os caras vão chegando, fazem o gol e é festa. Então o time tem que ter, sem a bola, maior postura de defesa, mais agressividade, chegar junto, encurtar os espaços. Ele tem que ser mais voraz sem a bola do que com a bola. Estão aí os grandes times do futebol mundial, que nós transmitimos aqui nos canais Fox Sports. Outro dia eu fiz um jogo, acho que você estava apresentando, inclusive, da Bundesliga. 12 minutos, estava 3-0 o Bayern, o time adversário não passou do meio campo. E por que estava 3-0? Porque o Bayern estava sufocando o tempo inteiro, perdia, recuperava, pá.
O River faz muito isso. Recupera. O Corinthians perde a bola e lá vai outro time. Assim não dá. Não pode jogar só com a bola no pé. Quartarolo, nós estamos frisando bem aqui essa sequência do Corinthians, que é contra Novo Horizontino, Ituano, Palmeiras e Oeste, são 4 jogos. O torcedor fala, mas 4 jogos é tempo suficiente de arrumar a casinha. Só que se o Corinthians não se classificar para o mata-mata, o foco vai ser, Quartarolo, acredite se quiser, apenas o Campeonato Brasileiro. Porque a Copa do Brasil é só lá na frente. Olha o início de temporada desse Corinthians e tamanha pressão em cima do Thiago Nunes, que está tentando mudar esse estilo de jogo, essa nova filosofia do Corinthians. Vai ou não vai? Vai ter tempo agora, já que o foco é só o Paulista, uma vez eliminado da Libertadores? Olha, mesmo não entrando em campo hoje, Lívia, eu acho que é muito importante a rodada, aliás, desse fim de semana. Essa rodada é importante por tudo isso que o Abel já colocou, que o Eugênio também colocou sobre os adversários. E o Caetano também contou lá direto do Corinthians. Se esses adversários forem bem nessa rodada, o Corinthians terminando em último lugar, é claro que o Corinthians só vai jogar na semana que vem contra o Novo Horizontino e fora de casa. É uma semana perigosa para o técnico Thiago Nunes. É nesse hiato que técnico cai muito no futebol brasileiro. Em último lugar, a pressão vai aumentar, fica mais difícil a classificação. Então, realmente o corintiano tem que estar atento a esses 3 jogos dentro do seu grupo, até porque pelo regulamento não há o jogo contra o adversário direto no grupo. Ou seja, não adianta também depois ficar em último e ganhar seus jogos se os seus adversários também ganharem. É um problema a mais para o Corinthians atual. Quando todo mundo começa a defender o técnico, é porque a coisa está muito forte dentro do elenco, dentro do clube, balançando e puxando o tapete dele. O Duílio, olha, temos que ter paciência. É você que tem que ter paciência, Duílio, não pedir para a torcida. Até quando vai a sua paciência? Os jogadores que vieram para defender o treinador, os 2 goleiros, eles podem evitar o time de perder um jogo, mas não vão ajudar a ganhar. O problema do Corinthians é outro. Há várias incoerências do Thiago Nunes, que eu reputo um bom treinador. Uma das últimas, quando começou a temporada, e a gente até aplaudiu, e aplaudo ainda, ele teve a coragem de mudar toda a fisionomia tática do Corinthians, que vinha de 10, 12 anos. Não é fácil fazer, e é preciso realmente ter paciência. Mas talvez não tenha tantos jogadores como ele esperava. Mas ele fez uma coisa que eu não esperava. Eu esperava o Wagner Love de centroavante desde o começo. Ele apostou no Bozelli. Deu certo. Aí no jogo contra o Santo André, ele tira o Bozelli e a explicação esdrúxula. Com o Bozelli, o Wagner Love e o Ione Gonçalves contra o Santo André, não funcionou, no jogo anterior, contra o Água Santa, não funcionou porque eles ficaram estáticos. Então tira o Gonçalves. Você vinha funcionando o Wagner Love e o Bozelli. Não, ele vai lá e tira o centroavante que faz gol. Aí o centroavante e o salva. Tá certo que na falha do Fernando Henrique. Aí ele fala assim, o Pedrinho quando voltar da seleção vai ter que treinar, se adaptar ao esquema para poder ser titular novamente. E hoje não tem mais a garantia da sua titularidade. Aí chega o Ione Gonçalves e joga. Não me consta que o Ione Gonçalves tenha jogado com o Thiago Nunes e que conheça tão bem o esquema que ele diz que é para conhecer. Outra coisa, depois de acordar o Luan, que pela característica dele não fica muito acordado, e o Cantício precisa entrar na área, gente. Meia que não entra na área não adianta, tem que ajudar o time. Ou seja, para você finalizar seu raciocínio, Quartarolo, você detectou aqui diversos problemas em 4 jogos. Dá jeito? Eu acho muito difícil, porque eu acho que o time está de cabeça baixa e o técnico também está sentindo muita pressão, mais do que ele esperava. E mais, né? Toma gol em todo jogo, continua tomando gol em todo jogo. E o melhor placar do Corinthians foi contra o Botafogo no primeiro jogo, né? Que foi 4-1, o resto 2-0, 1-1, 0-0. Agora, Eugênio, pra gente finalizar o assunto Corinthians, o Ederson, volante de 20 anos, ex-Cruzeiro, que fechou com o Corinthians contrato de 5 anos, está com o nome no bid, já podendo aí ser inscrito no Campeonato Paulista e reforçar o timão. É bom? É um reforço? É uma peça que pode ajudar o Thiago Nunes e esse Corinthians? É o Ederson, vai meu filho! Lembra disso? Ele jogando pelo Cruzeiro? Sim. Lá contra o próprio Corinthians, na Arena de Itaquera, marcaram o impedimento e o repórter da rádio falou assim, vai meu filho, que tá valendo! Ele foi e fez o gol. Ele continua. Lá da Rádio de Minas, da Rádio Itatiaia. Ele é um jogador que apareceu no final do ano do Cruzeiro, daquela confusão que o Cruzeiro estava caindo para a segunda divisão, vai, não vai. Aliás, foi o Rogério Ceni quem o colocou no time principal. Me pareceu ser um jogador interessante, mas
não assim totalmente testado para chegar no Corinthians com o status de que vai resolver o problema. Acho que pode ajudar em médio e longo prazo. Legal, é o Corinthians.